Vamos falar sobre uma ação do MPF. O Ministério Público Federal e também o Estadual e Defensoria Pública do Estado foram à Justiça para obrigar 4 hospitais particulares de Porto Velho a ampliar número de leitos. A ação foi analisada pela Justiça Federal. Na ação foi pedida a ampliação de UTIs completas com instalação de hospitais de campanha, medicação, oxigênio, insumos, equipamentos de proteção individual para os funcionários, contratação de profissionais da saúde, entre outros itens. Na decisão da juíza Duília Esgort Reis, ela deixou claro que em nenhum momento no documento se esclarece como os hospitais podem viabilizar esse pedido. Assim, o MP deve apresentar estimativa de custo, forma de contratação, inclusive com indicação de onde seria possível obter os insumos e mão de obra necessários. Em relação aos hospitais de campanha, a juíza argumenta que como pretendem que os hospitais privados instalem hospitais de campanha, se via de regra, são centros de assistência médica construídos durante emergências de saúde pública como a atual pandemia. Os hospitais de campanha, diz ainda a magistrada, apresentam caráter temporário e geralmente são erguidos em locais não convencionais, como estádios de futebol e centros de convenção, e que o estado de Rondônia e o município de Porto Velho também deveriam integrar a lide, o que desloca a competência para conhecer, processar e julgar o feito para uma das varas da Fazenda Pública. Os órgãos que entraram com a ação alegam que esgotaram as chances de negociação e que não há nenhum interesse na realização de uma audiência para que as partes envolvidas possam ser ouvidas em relação ao caso. A juíza, na sua decisão, diz que como os órgãos informam não ter interesse em conciliação porque teriam esgotado os meios de negociação com os réus, isso não fica comprovado nos autos, com documentos, devendo os autores da ação esclarecer também esse fato. Olha, eu reconheço nessas instituições, Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, a melhor das intenções. A gente sabe que essa vigilância do MP para resguardar a saúde pública, ela é nobilíssima e faz parte do papel da instituição ou das instituições. Agora, independente disso, nós temos que reconhecer que na iniciativa privada a coisa é diferente. Quem tem que cuidar da saúde do povo por um dispositivo constitucional é o Estado. O Estado é representado pela União, pelas federações e pelos municípios. O texto da Constituição diz assim: a saúde é direito do cidadão e dever do Estado. E só existe os hospitais privados, por exemplo, porque o Estado não dá conta. Imagine, 250, 260 milhões de habitantes correndo para os hospitais públicos, seria impossível. Então, o Estado entra, a iniciativa privada entra num complemento, mas sem as obrigações. Se em meio a essa discussão toda de amplia leito, os hospitais privados dizem assim: ó, faz o seguinte, nós vamos fechar nossas portas a partir de agora, porque nós não temos capital para fazê-lo, para aumentar, então nós vamos fechar. Quem pode dizer que não pode fechar? Nós vivemos num país livre, democrático, em que a iniciativa privada é livre, num país capitalista. Então, eu não vejo como haveria amparo. E aliás, a juíza, eu li a decisão toda da juíza federal, e ela, em outras palavras, diz mais ou menos isso. E diz: olha, vem cá,
Se vocês alegam tudo isso, me demonstrem tudo isso que estão dizendo. Agora, num outro momento, a juíza diz, tragam a lide, então, o Estado e o município. Porque ali é que está a obrigação de fazer a saúde pública funcionar, de atender a todo e qualquer cidadão, sem exceção, através do seu sagrado direito constitucional. Eu sei de hospitais aí, aqui de Porto Velho, que investiram milhões, que foram atrás, inclusive, de financiamentos, não obtiveram. Aquele tempo de conseguir dinheiro no BNDES, através de amizades com o presidente ou com a presidente, acabou. E esses hospitais ampliaram as suas instalações, aumentaram as UTIs com dinheiro próprio, com financiamento próprio, tirando das suas economias, ou da sua receita do mês, para poder bancar esses investimentos, independente de pandemia ou não. Então, eu tenho a impressão que as baterias todas, como eu disse, a intenção das instituições que adentraram com a ação é nobre, é nobilíssima, e devem se voltar ao Estado, ao município, porque estes é que têm a obrigação sagrada e constitucional de oferecer saúde para o nosso povo. E aí, eu estou dentro e estou junto.